Então, vamos dar início ao webinar promovendo a reutilização de recipientes e embalagens, experiências e perspectivas na América Latina. Sejam todos muito bem-vindos. Se tiver algum problema com a interpretação, alguma coisa assim, peço que nos sinalizem no chat, tá bem? Eu vou deixar aqui os microfones no mudo. Este webinar está sendo organizado então pelo ICLEI América do Sul, com o apoio do ICLEI Colômbia, no âmbito do projeto Circular City Labs, testando sistemas de embalagens reutilizáveis nas cidades. Esse projeto é implementado pela GIZ em cooperação com o ICLEI, em nome do Ministério Federal Alemão de Cooperação Econômica e Desenvolvimento. E para fazer a abertura deste webinar, eu gostaria de convidar, primeiramente, o senhor Camilo Herrera, assessor técnico da GIZ Colômbia, para dar as palavras de boas-vindas ao evento. Então, Camilo. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a los panelistas y asistentes también por atender este evento, a ICLEI por organizarlo. Yo soy Camilo Herrera, soy asesor de la GIZ aquí en la oficina de Colombia, el punto focal del proyecto. Pues para mí es un honor poder dar la bienvenida a todos de parte de Circular City Labs y de GIZ Colombia. Este es un evento que nosotros estamos fomentando con ICLE, que son nuestros gran aliados en la implementación del proyecto, para justamente generar discusiones e intercambios de experiencias en la implementación de soluciones de ciudad, ¿sí? En especial para fomentar la reutilización de envases y empaques. Y pues este realmente es uno de los grandes pilares que tenemos desde el proyecto y es fomentar el trabajo colegiado entre ciudades, entre pares y pues en este evento particularmente también que los asistentes escuchen de experiencias prácticas de países que ya tienen pues un recorrido a nivel mundial en la implementación de la reutilización de envases y empaques y que también puedan escuchar la experiencia de ciudades aquí también en la región para que puedan inspirar y podamos generar soluciones en conjunto. Entonces, pues muchas gracias, Ana, y te devuelvo la palabra. Muito obrigada, Camilo, pelas palavras em nome da GIZ. E agora, para fazer a próxima fala de abertura, eu convido o senhor Gil Scatena, que é gerente técnico regional do ICLEI América do Sul. Apenas uma lembrança para os palestrantes, como a gente tem tradução, então, se todos puderem falar um pouquinho mais devagar para a gente não se perder na tradução, os intérpretes agradecem. Gil, a palavra é sua. Bom dia, Ana Bárbara, Camilo, a todas as pessoas que estão aqui presentes. Agradeço, a condução da Ana Bárbara, a condução dos trabalhos. E dou um bom dia a todos e todas aqui, falando da importância do evento de hoje, né? Hoje a gente vai falar de um processo que para nós é extremamente crucial aqui para o ICLEI, para a GIZ, para a parceria, que é a questão do reuso de embalagens. Opa, um minuto aqui que apareceu. Ah, pronto. A tela foi interrompida para mim, perdão. Então, hoje nós vamos falar de um processo super importante para nós, Today que we will é a talk about a very questão do important process, reuso de, which is de the reuse embalagens, né? of packages. E dentro disso, é importante a gente lembrar que isso está dentro de um It's processo de important to repensar mention that a economia a partir de uma lógica de uma economia doing circular. this, Então, we are essa é Economía apenas circular, um elo, que é um entonces va a elo ser super un importante, eje mas é um elo que da es muy economia circular, importante de la economía do circular. elo que pensa a questão dos ciclos de produtos que devem ser repensados e redesenhados a partir da possibilidade de usos repetidos. Um ciclo de uso que incorpore a sua possibilidade de limpeza, recarga e reutilização para a gente reduzir a carga de resíduos que hoje são dispensados. E isso, para nós, na América do Sul, na América Latina, América do Sul e no mundo, é extremamente importante pelo ponto de vista de que a gente tem hoje uma economia de caráter muito linear, uma economia de muito descarte, e nós sabemos que em regiões de alta desigualdade, como é a região da América do Sul, o consumo tem um papel super importante, seja ele naquilo que a gente quer remodelar, repensar no sentido de consumos que não fazem sentido para um bem-estar, ou seja, para o consumo que ainda as pessoas têm direito e acesso e devem ter acesso para que possam atingir um nível mínimo de bem-estar. E aí, pensando esse papel do consumo, ao mesmo tempo o desafio que a América do Sul tem ainda
para o descarte adequado dos resíduos e repensar a forma de lidar com os resíduos, o evento de hoje é crucial. Para nós é fulcral pensar possibilidades das cidades e das sociedades, em especial essas que estão em centros urbanos, pensar o seu modelo de consumo. Portanto, o evento de hoje traz essa possibilidade. E eu fecho, Ana Bárbara, dizendo aqui meu agradecimento à sua coordenação no projeto, coordenação executiva, junto com o time da Colômbia, que eu queria lembrar aqui do Alejandro, do Sérgio e da Aleja, que são essenciais no processo de execução do CCL na Colômbia. Então, o Escritório Colômbia aqui do ICLEI América do Sul é essencial e deixo aqui meu fraterno abraço para eles e o meu agradecimento. Muito obrigada, Gil, pelas palavras. É, Bom, vou compartilhar aqui minha tela para gente dar início, então, à nossa programação do evento. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados das cidades europeias de Copenhague e Ghent, que muito gentilmente aceitaram esse convite, né, para trazer um pouco das suas experiências na implementação de iniciativas na temática de sistemas de reuso de embalagens, que é o tema central desse projeto do CCL. Então, primeiramente, eu gostaria de convidar o senhor Sarosh Kresh, perdão pela pronúncia. O senhor Sarosh é consultor especial da cidade de Copenhague e vai trazer para a gente essa primeira fala do evento. Lembrando que nós temos 15 minutos para essa exposição inicial e gostaria novamente de lembrar que estamos tendo a tradução, então, para que a gente tenha um entendimento mais fácil das falas em outras línguas. Então, obrigado, Sarosh. Eu passo a palavra para você. Estou transmitindo aqui a tela. All right. Thank you very much, Anna. This is my first time trying this translation, so let's see how it goes. First of all, thank you for inviting me. Very exciting to see what's going on over the sea and how we can also contribute with different things from the perspective of Copenhagen. Yeah, you can go with the next one. This one was kind of to show that we started a long time ago. I'm not going to go into all these different boxes, but in 2019, we banned single-use plastics from events in the city. Of course, not indoor events, but outdoor events in the city. You were not allowed to use single-use plastics. And with that, we were trying to push the market in a way to see how does the market react to such a ban. From there on, there have been a lot of talks. You can press one time more, and there have been a lot of talks back and forth with the politicians. And I've been doing this for 3 years now, and we are just starting to test different solutions here in the city. So this is just to say that it has been a long process, and it always is with these things. But look outside, because there are a lot of good initiatives and a lot of good experiences that you can learn from. We have too. We've learned a lot from Germany. They started early. There were a lot of mistakes. There were a lot of wrong paths that they took, but they took them. They learned, and we can learn from that, and so can everyone from this. If you just go with the next one, what we have in Copenhagen now are two projects. We have something called Change Now, which is an EU project, and we have an innovation pole. I'll start with the EU project and try to take you through how our methodology is there. The EU project, it's a partnership with 8 countries. We are 23 partners. We are plus 50 people. We are everything from a municipality like us. We are the biggest partner, all the way down to a small shop in Germany. So we have a lot of diversity, so we can have the different perspectives of
what works and what does not work with these kind of systems. Is there a way that I can control? Yeah, just. So we have in this. Yeah, you can just press a couple of times. So in Change Now we have three efforts and three legs that we work with. We have our schools. In our schools in Copenhagen, we have around 6,000 meals that we make for children. Right now, it's served in single-use. It's not plastics, but it's single-use paper that is served in. So we're looking into that, and we have an ambition of translating that into reuse. We are looking into our events because since 2019 we've had some experiences on how this works on a market basis. So if we don't do anything other than ban it, how will the market react to this? And it has not been very good. It has been very expensive. The return rate has been very low, so it's not sustainable, you can say, and also financially not feasible. So we're looking into events where we are introducing digital systems. I'll come more into the system part itself later. And then we have the third leg, which is the city system. So this is the system for to-go consumption, coffee, food, whatever you are consuming on the go. And not yet are we looking into the consumption where people get it delivered to their homes and consume it at their homes, because that will be our next step or next vision to look into when we have a grasp of the city center itself. Sarosh, I think we have an option that is remote control. I don't know if it appears to you, but maybe if you want to try to control. But I don't mind if you want to. No, I think it's better if I do it, because otherwise I'll just have to. You cannot. Did you find the remote control? No? Okay, maybe it's just for co-hosts. Okay, yeah. I will. Okay, yeah. I'll just go like this. Okay. All right, cool. So in our one of the legs in our school catering, what we're looking into are 6,000 meals a day. We have right now we're consuming 150,000 plastic containers annually. This is only for the food that we're serving, and we also have bulks, the transportation packaging that we will also be looking into. So what we've done already is we did something really fast just to see if it works. We bought some packaging. You can say like Tupperware, what you have in your home you use for normal lunch boxes. We bought a bunch of those, and we used them to see in the kitchen. We went into dialogue with the kitchen staff, with our washing facility, so that obviously they would know and they would be able to wash it. But we wanted to see how do the teachers, how do the children, how do the children's parents react to this? Because here in Denmark, there's when it's volunteering things we are doing, because it's not mandatory to do it. It's always something that you have to be very careful in the implementation of the system. So we introduced a system. If you press one more time, we also tried three different washing facilities. We tried to wash it in the main central kitchen where the food was made. We tried to wash it at the school where the food was served. And then we tried with a third-party washing facility that we paid for them to wash it. So we're trying different models to also see what works in our everyday flow. What our conclusion was, if you just press again, this was something we did for 2 months. So what our conclusion was that for us, with 150,000 meals annually, we could reduce our CO2 emissions by 609 tons over 6 years, because that's the lifespan that we calculated with for the packaging, and reduce the material of 623, they're almost alike, tons a year. And this is, you could say, somewhat on a small scale. 150,000 meals might not annually seem like a lot, but maybe in your city it's bigger. So
These are very big numbers that you're playing with. And also we could cut our costs by around 70%, our cost that we paid for packaging in the schools. So that's also something we're looking into, and we're implementing that. And our end implementation goal is in 2026, where we will have it fully implemented in the system. And then we're looking into the takeaway on a city scale. I'll try to do this fast, not going into all of details, but we're looking into a system where we're looking into a digital infrastructure where you can return packaging, and not only cups, but infrastructure that can return all kind of packaging, food packaging, cups from different operators. So we're not looking into one operator that's running everything. We're looking into one infrastructure and different operators. This is somewhat complicated when you're working with it in the details, but it's just to say that we don't want the competition to be in such a way that the consumers, they don't want to use the system because they meet different offers. Someone is offering this system, someone is offering that system, and that can also confuse and can be an entry barrier for someone to really adapt the system. Since we don't have legislation that's banning anything, so we have to work on a volunteering basis. Yeah, so what we this is like a couple of times you have to tap this one. Yeah. So what we so what we think of when we're looking into a city-based system, first of all, we're not going to run or own any of the system. It's going to be privately run with different operators. But it's the whole end-to-end system, from the selling of the packaging to restaurants and cafes, to the cafes managing the packaging from there to the customers, from the customers being able to return the packaging and getting their deposit back, from the machines or for someone to come and collect the dirty packaging from the machines, wash it, and then sell it back. It's the whole system that we are trying to tender out to an operator, that anyone who wants to run this system in Copenhagen will be able to bid on a tender that we will have in the end of March in 2025. We will have a tender where anyone of the private operators can bid to run the city's reuse system. Yeah, just one more. This is just to show a map of how we're working with this. We go out in our densely populated areas where there are a lot of restaurants, cafes, a lot of traffic, a lot of tourists, where it's also an issue for us as a municipality because there's a lot of waste being generated in these areas. So we also have some problems coming in, and the number of collections that we have to have in a day. So we are going around in these hotspots in our city, allocating different areas. Yeah, you can go to the next slide. And the event part of this whole thing. So we're working with big events. We're not working with only cups, we're working with everything. So we're working with events where there's no single-use packaging at all. It will be digitally based. Reverse vending machines will be placed strategically in different areas. There will be return incentives, so there will be a deposit, or there will be some sort of incentive for the consumers to come and return it. And next year we have 2 events that we will test this system on. Copenhagen Street Days and Copenhagen Sprint are the 2 events that will test it. And if you go to the next one, that was kind of like a funny slide, because if you just press again, so what do you meet? What kind of system So what kind of system do you meet at the events? You meet the same system that you meet in the city. So sometimes you have different systems. Cities have their own system. If you come to an event, they have their own system, and we're trying to eliminate all these kind of barriers also. So what you meet in the city is also what you meet at the event. So you get used to the system. It's the same everywhere. There's no need to download anything. Any apps. You get your deposit back on your card. We're trying to eliminate all the barriers as much as we can, because we know from our analysis of the consumers in Copenhagen that if they meet something the first time and they don't like it, they are highly likely not to use it again, and also to tell their friends that it's not a good thing.
So the first meet with the system is very important. So that's also why we've been planning this for a long time, and not just going into it, because for us as a capital of Denmark, it's very important that whatever we implement, that it works. Otherwise, it can be rolled back, and then we don't have a reuse system until it comes in by law, and for that we can wait many years, I think. The next one is the pool. Here we tried something else. Here we allowed private companies, mainly chains, to apply for 50% funding, up to 250,000 Danish kroner. This is like 33,000 euros. I don't know in the local currency, that they could get to implement a reuse system and then give us data. So the only thing we demanded from this is data. And this was mainly for chains, because the city system that we were trying to do, there's a system for also for chains if they want to be a part of it, but a lot of chains, they also use single-use packaging at indoor serving. So we were trying to change their view also. And the hook, you can say, for the innovation pool, where it's very different than the Change Now project, is whatever company applied for the funding, they had to change 100% into reuse. Because for the city system, the companies, they can decide, they can have a little bit reuse, they can have, so it's up to them to decide. But here they had to go into 100% reuse. And here we have applications from 2 cafes, chain cafes. So 12 cafes in 2025, in the beginning of 2025 here, will transit into reusable packaging from this grant. And we will also continue giving out money from the grant here in the beginning of 2025. So that's also been a method. So we're kind of betting on the centralized infrastructure, and then on the other hand, also the decentralized, wherever any company wants to use that model and not want to be a part, or they can be a part of both things. Sarash, if you want to maybe finalizing, because we reached the time, but yeah, sure. Just this is like this in the area. Just go ahead. This was some of the criterias for the system. But we can also skip this one, I think. Yeah, I'd like to go into some of the barriers for these things. So what we've met along the way is there are a lot of financial barriers. Obviously, there is no really this is not a subsidized system as of yet. There are no really. It's hard to grasp funding for the system. And also for anything to be driven on a market that's highly subsidized. In Europe, paper mills are subsidized, and also oil is subsidized. So when these industries are subsidized, it's very hard for this system to compete. So we need some legislation, or we need some governmental financial backing. Also, you can see. You can say that in Denmark, at least, we've had an issue about like the responsibility. Who should be on the forefront of implementing a reuse system? Is it the municipalities? Is it more of the government? Is it on a private level that this is happening? So who is really responsible to push this? We also have a lot of data security around this, because you're connecting people to different cups. If you're doing that model, there's a lot to look into that. And the whole behavioral change, or to make it as easy as possible, convenient as possible for the users, that's also something that I think is a very fragile and delicate you can say issue to go into. And then obviously in our case, at least, I don't know how it is where you are from, but we don't have any legislation to back us up. There is no government that's saying, okay, this is the way to go. Also for private companies, if they want to invest in this, it can be hard for them to invest in something where they don't know what the future brings.
So if the government goes in this direction and they've invested in one, then it can be very hard, or for them, or for us at least, to convince the investments. And you can go on the next one. So this is like kind of a funny one. So if we look into the future for us, and what do we see? We would like to see that in 2026 our school food is 100% reuse. We have reverse vending machines in the city that are being utilized for city use and also for event use. We are also on the way of our tests are going into a model of the national system. So whatever we are testing now, we're in close dialogue with the Ministry of Environment regarding how can our system be scaled into a national system. We're also with our projects helping EU with legislation, and also to kind of generalize and make white papers on how the system should work, and how the system can work at least. We're hoping that in 2026, major areas in the downtown of Copenhagen, at least, they will have a reuse system that's functional and working. And yeah, that also that we are able to share our experiences, and then kind of to scale whatever we've learned out to, for instance, you guys or anyone who are interested to learn, or because a system like this only really has impact if we do this on a scale. Because if we're doing this very locally, we can't really say that it's sustainable, or can't really justify the move. So we have to do this on a big scale, and to do that, we have to share this kind of information. I think that's it for me. Yeah, I always try to end my presentations with a quote, and yeah, like I think this quote shows or illustrates very well that sometimes you also just have to do something and see where it brings you. We don't really know. Also for us, we don't really know which path is the right path, but we have to push this, because if we as a municipality are not pushing it in Denmark, no one else is. Well, we have a lot of NGOs backing us up, but the government is not really doing something. So yeah, just keep trying, I think, and reuse is the future, and this is what we should work towards. Thank you. Thank you. Muito obrigada, Sarosh. É muito interessante mesmo ouvir as experiências que Copenhagen tem implementado, né? Que é uma cidade conhecida já por várias iniciativas sustentáveis, né, em diversos âmbitos. Então, muito obrigada por compartilhar isso com a gente hoje. E, bom, seguindo então com a nossa agenda, eu gostaria de convidar o próximo palestrante para fazer então uma fala sobre as experiências agora então na Bélgica, em Ghent. E eu passo a palavra então para o senhor Arthur De Peul, gerente de projetos de economia circular da cidade de Ghent. Lembrando também que temos 15 minutos para a sua fala, Arthur. E você mencionou que gostaria de compartilhar a tela, certo? Eu passo a palavra para você, Arthur. Obrigada. Okay. Thank you very much. Thank you for hosting this webinar, and thank you, Sarosh, for the interesting presentation. It's always great to share some experiences. Let's start my presentation from the beginning. So this is Ghent, city that's maybe known for its historical city center, but also known for its vibrant nightlife and events. One of them is the Ghent festivities. I will talk about that later. But overall, we can say that we have a low waste event policy in Ghent. So via the permit for all events on public domain, we have strict conditions to prevent waste for all events on public domain. For example, we have a ban for all disposables, including cups, plastic cups, tin cans, and plastic bottles. That should all be replaced by reusable, and that's for all events on public domain. That's already the case since 2021. All events should have a waste plan
where they fill in how they will handle the waste that is produced for the events. And small and medium-sized events can borrow reusable cups, so the hard plastic cups, for free. They can also bring them back. They don't have to wash them themselves. They can bring them back, and we wash them for the organizers of the small events. But our biggest event is the Ghent festivities. The Ghent festivities is a citywide festival of 10 days. The city goes wild for 10 full days with music all over the city. It's open, it's free. People can walk in and out of the city center. Last editions in 2023 and 24, we had over 1.7 million visitors over those 10 days. And Ghent has been pioneering with the use of reusable cups. This is an overview of our city center. Just to say that we have 14 different festival areas. And the difficulty here is that the city of Ghent is not organizing the Ghent festivities. No, it's organized by 14 different organizers, private organizations that organize a part of the Ghent festivities. Altogether, that's a very big festival, and the role of the city is to coordinate. This is another mood image. And this is a part of the history because, of course, there's a lot of drinking during the Ghent feesten, as we say here, the Ghent festivities. And all those drinks used to be served in disposable cups or plastic bottles. As you can see here, this was the result after one night partying. So already, yeah, and our services had to collect tons of disposables every morning. So we started already in the years 2004, 2008 with the first experiments for the use of disposable cups. We have, since 2008, we have subsidy, so financial stimulants for organizers that use reusable cups instead of disposable cups. And in 2014, we announced a ban on single-use cups starting from 2018. So starting from 2018, no more single-use cups were allowed. Followed by the ban on tin cans and plastic bottles in 2022. As I said before, the role of the city is simply to coordinate. And of course, we try to stimulate that with some financial stimulants. We can proudly say that we inspired the Flemish legislation with that, because some years later, in 2021, the Flemish government adopted the same policy for all events. And now in 24, in Belgium, disposable plastic cups are no longer allowed for every festival. So that's countrywide. These are some policy instruments that we used to go to the ban. We have the police ordinance. So that's an ordinance that says that disposable cups are simply not allowed, including the terraces and the cafes in the festivity zone. We have some guidelines for everyone that's organizing something within the Ghent feesten, within the Ghent festivities zone. And the guidelines are
in the conditions in the permits for the use of the public domain. For example, there is one of the guidelines is that they should not only use reusable cups, they should also ask a deposit for it, because otherwise people don't bother to bring it back. And it should be minimum €1. That's the minimum amount they should ask, because otherwise, if it's too low, the deposit, people don't bother to bring it back and throw it on the ground as well, and that's certainly not something we want. We offer some logistical support to the organizers that are using those reusable cups. We help in the communication of the system of reusable cups, and like I said before, we have the subsidy, so the financial offer for organizers that use those reusables. Yes, in 2022, we introduced something else. The Flemish legislation stipulated that we had to introduce reusable food containers and cutlery as well. So starting from 22, we introduced the reusable food containers as well. That was quite a challenge as well. We have some 35 food stands on the public domain during the Ghent festivities. And well, since years, we already banned aluminium and plastics for food serving. But since 22, only a napkin and reusable plastic tableware was allowed. The conditions are, like I said, only a napkin should be used for example, for a hamburger. You can use a paper napkin. For everything else, as you see in the pictures, like a pasta, you should use reusable plastic containers with a deposit system. Food stalls have to wash it, of course, to be able to reuse. They have to provide it themselves. We learned that it's better to have them present the reusable catering materials in advance, because the first editions we introduced this in 22, we saw some doubtful materials that were, so to speak, reusable, but in reality, they were not really reused. If it feels disposable, people will throw it away anyway. So even if they paid a deposit for it, if it doesn't feel quality material, people will throw it away, and therefore we let everyone come by and they should present their reusable catering material in advance. This is, I think, the most important thing. Why do we do it? Is because we can prevent waste. And so in 22, when we introduced the reusable tableware, we had a result of a staggering 40% waste reduction per visitor. So we had to collect 20 ton less of waste, despite an increase of visitors. So that's a very good result, if you ask me. And the waste costs, the cleaning up, and the costs to for the waste in total dropped by 8%. And last but not least, the visitor experience was much better, because we had clean streets and clean squares. So of course we were faced with some challenges. So
because it takes some place, and you have to wash it, and there is the hassle of the logistics and the storage room you have to provide. Of course, the washing is very important for hygienical reasons. That must take place with water that is high enough in temperature, and of course with good washing products. So everything is hygienical to reuse. So that's a big challenge. If you compare it to disposable, it's always a cost. So it's an investment. Here at the city of Ghent, we had the solution to subsidize that in the beginning, but now the subsidy is ending. So now it is reusable cups is obliged for all events. So we will no longer give subsidies to these events. The return process is a challenge as well, and we learned that it's better to have a coordination. So we have for the Ghent festivities, for example, we have a project manager that coordinates it for all the festival areas together. Communication is very crucial for the success of the system, and we learned that simplicity and uniformity of the system is very important. In the beginning, we just asked organizers to use reusables, and what the problem is, we saw that they started to use reusables, but they had their own system and their own reusable cups for every different festival area. Of course, that was a problem because people wander around in the city, go from one festival area to another. This year in 24, we finally realized a uniform system, which allows people to buy a drink at one festival area and go to another square and get the deposit there. So nearly all the squares are using the same reusable cups, and there's only 3 types of cups. So there's 25 centiliter, a half liter, and then we have a large, a can of 1 liter and a half. We learned that enforcement is sometimes necessary. For example, the food stalls in the beginning, we had to close down some food stalls because they didn't understand the condition of reusable materials, apparently. So they only could reopen until they implemented the reusables. The quality of the material is very important. I mentioned that before. And a deposit high enough is important to have the return rate, because you all know if the hard plastic cups, which contains more resources, more plastic than a disposable cups, if the hard plastic cup becomes waste, then the impact on the environment is even bigger than the disposable. So if you have a return rate under 90%, then you have a problem. Then it's no longer sufficient. In Ghent, we reach a return rate around 93%, which is quite good for an open festival area, I think. And this is one of the results. So also important for the people that come to Ghent. We have cleaner squares and streets, and that's what we do it for.
So I also want to end with a call to action. So I would say, why create waste to recycle when you can avoid it? So go for reusable packaging also at your events. Yeah, I'd say simply start it. If we can do it at the Ghent festivities, we can do it everywhere. So that was my presentation. Thanks, Arthur. Muito obrigada pela sua apresentação. É certamente muito rico ouvir a experiência peraí, peraí. Muito rico ouvir experiências de Ghent, bom, de ambas as cidades, né? Eu gostaria que a gente tivesse uns minutinhos, como eu havia prometido, para termos uma troca entre os próximos palestrantes e este, mas eu não quero atrasar muito o início do próximo painel, então eu gostaria de pedir para o Arthur e para o Sarosh trazerem talvez uma reflexão, um minuto, né, uma reflexão para as cidades latino-americanas que também estão presentes no evento, tanto como painelistas ou não, mas baseando-se nas experiências de vocês, o que vocês poderiam falar como uma recomendação para as cidades aqui da região que nesse tema de reuso ainda a gente discute muito inicialmente, né? Pelas cidades que estão aqui presentes, que a gente vem conversando, ainda é um tema que a gente está iniciando a conversa sobre reuso. E acredito que a experiência de reuso em eventos possa ser um ponto de partida muito interessante para as cidades começarem a pensar sobre isso e se organizar. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Arthur e para o Sarosh, para em um minuto, se vocês puderem fazer uma reflexão sobre que auxilie, né, de alguma maneira, as cidades latino-americanas, seria muito legal ouvir de vocês essa reflexão. Arthur, talvez você possa começar, já que Yeah. está. Yes. Well, I would say just start with some experiments, start with pilot projects. If it's not in legislation yet, that's how we did it in Ghent anyway. Plant some seeds. If you don't succeed at once, try it another way. And I really think that the festivals are a good way to start creating a mindset of reuse. I can say now here in Ghent, everyone is used to using reusable cups, and we wouldn't like to go back to the disposable waste carpet every morning. And yeah, even though the reuse thing with the deposit, you have to bring back the cup, get back your money. Sometimes it's a little bit of a hassle, but even with that, people now understand that it's better for the environment, and disposables are something of the past. So just start with piloting projects. Perfeito. Muito obrigada, Arthur. Eu imagino que o Sarosh deva ter saído. Então, eu até ia mencionar que tem algumas perguntas no chat. Arthur, de repente, se você tiver disponibilidade, quiser adereçar essas perguntas no chat, fique à vontade. Novamente, muito obrigada pela presença de ambos, de terem compartilhado essas experiências com a gente, e vamos seguir então para o próximo painel. Vou compartilhar novamente aqui a minha tela para fazer a próxima chamada. Então, dando continuidade, eu gostaria de agradecer aos próximos palestrantes, né, por terem aceitado também o convite de compor esse segundo painel.
Ficamos muito contentes de contar com tantas cidades interessantes e interessadas nessa temática, né, para a gente discutir hoje. Acredito que vai ser um momento bem interessante de troca, esperamos que seja, né, um momento de troca com as cidades. E eu gostaria então de dar boas-vindas aos convidados desse painel. Se puderem deixar o microfone no mudo, por gentileza. Bom, então esse próximo painel será moderado pela senhora Maria Camila Ramírez Puerta, que é líder da equipe de resíduos sólidos da Secretaria de Meio Ambiente, Distrito Especial de Ciência, Tecnologia e Inovação da cidade de Medellín. Então, bem-vinda, senhora Maria Camila. E como os convidados também desse painel, nós temos, representando a cidade de Florianópolis, do Brasil, a senhora Karina da Silva de Souza, que é engenheira sanitarista ambiental da Superintendência de Gestão de Resíduos de Florianópolis. Representando a cidade de Belo Horizonte, temos a senhora Sônia Knauer, responsável pelas ações de sustentabilidade na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte. Representando a cidade de Vitacura, temos a senhora Ignácia Leon, que é responsável pela educação ambiental e sustentabilidade da cidade de Vitacura. Representando a cidade de Quito, temos o senhor Miguel Spin, que é especialista ambiental e de levantamento do Fundo Ambiental de Quito. E representando a cidade de Cuenca, do Equador, temos o senhor Ricardo Rivera, que é chefe da unidade de reciclagem da Empresa Pública Municipal de Limpeza de Cuenca, e o senhor Juan Pablo Vega, técnico de reciclagem da Empresa Pública Municipal de Limpeza de Cuenca. Então, gostaria de lembrar, então, que teremos 40 minutos para esse painel, ou para a gente não passar muito do tempo previsto do evento. O que nos dá uma janela de 3 minutos até 4 no máximo para adereçar cada pergunta, né, para cada participante. Então, eu só gostaria de fazer essa ressalva com relação ao tempo. E eu gostaria de passar a palavra, então, para a senhora Maria Camila, que vai moderar o painel. Maria Camila, você está aí? Claro que sí. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Muy buenos días. Nuevamente, pues bienvenidos a todos los compañeros que se encuentran el día de hoy. Repito, mi nombre es María Camila Ramírez, soy ingeniera sanitaria de profesión, soy líder del equipo de residuos sólidos en la Secretaría de Medio Ambiente. Nosotros acá también trabajamos en general temas de economía circular y producción y consumo sostenible. Y bueno, entonces, pues así de manera rápida quiero contarles que nosotros también en Colombia y específicamente en nuestra ciudad también tenemos pues muchísimos desafíos con la gestión de residuos y especialmente enfocándonos desde aguas arriba, ¿cierto? Desde esos enfoques y soluciones que prevengan y no que ya den soluciones cuando los problemas y los impactos se han generado. En Colombia, en general, tenemos algunas normas que desde hace poco están transitando hacia estos modelos de economía circular. Tenemos, por ejemplo, una ley nacional enfocada a la eliminación gradual de plásticos de un solo uso. Tenemos unas normas que han ido poco a poco evolucionando en este sentido. Entonces vamos como en ese tránsito. Sin embargo, por ejemplo, la reutilización es algo que, y la retornabilidad es un territorio inexplorado que gracias pues a la GIS y por ejemplo ICLEI con Circular City Labs estamos en este momento explorando de manera puntual en Medellín con ese proyecto piloto. Nosotros en nuestro ayuntamiento, nuestro municipio, tenemos también unas políticas particulares enfocadas a una política de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable, donde estamos incorporando elementos
enfocados a, por ejemplo, la reducción de impactos en general, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el reuso, la retornabilidad, y tenemos, por ejemplo, guías de eventos sostenibles. Y tenemos, estamos tratando ya de implementar soluciones, viendo pilotos también con GIS, por ejemplo, si podemos implementar un piloto en algo que nos mencionaron también en Copenhague, que es los programas de alimentación escolar. Entonces, así a grandes rasgos, quería solamente hacer como una breve introducción. Tenemos, digamos, soluciones, tenemos propuestas interesantes, sin embargo, también existen pues muchas barreras en la implementación. Para entonces los compañeros de las otras ciudades, queremos hacerle una primera pregunta de 3 con máximo 4 minutos pues en su respuesta. Es en qué medida los envases y en general plásticos de un solo uso representan un desafío para las ciudades y cómo desde cada ciudad han abordado esas cuestiones en temas, por ejemplo, logísticos, en temas de estímulos, de normativas, de políticas. Entonces, bueno, démosle paso a Karina de Floriana. Bom dia, né? Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Florianópolis ela é um município que ele tem uma peculiaridade, né? Ele é uma maior parte do seu território está numa ilha. E nós temos aqui traçado uma política que determinou metas de desvio de resíduos do aterro sanitário. Para 2030, nós estipulamos uma meta de 60% de desvio desses resíduos do aterro. Hoje, os recicláveis secos representam 43% do total da massa de resíduos sólidos gerenciada na cidade. E nós temos trabalhado aqui muito na questão de gerenciar o fim do tubo, de o resíduo depois de gerado, como que a gente vai gerenciar e desviar esse resíduo do aterro. Então, nós temos sistemas de coleta seletiva estruturados, né, e visando a fazer essa logística e voltar esse material para o ciclo produtivo. No entanto, nós temos hoje no Brasil um sistema de logística reversa com muitas dificuldades, sem incentivos fiscais para a viabilização da reciclagem. Às vezes a matéria-prima virgem ela compete de uma forma desigual e ela é até mais vantajosa de se introduzir no sistema do que a reciclável. E a gente vê que incentivar políticas, fomentar políticas para a gente diminuir o uso de embalagens de uso único é uma das saídas para que a gente consiga, então, enfrentar esse nosso problema. E o município hoje ele vem trabalhando muito nessa temática em ações de educação ambiental e viemos aí nos últimos anos discutindo a necessidade de estruturar projetos para desenvolver pilotos nessa área de uso único. Era isso, obrigada. Sonia de Belo Horizonte, ¿tú qué nos puedes contar? Bom dia, buenos dias. Em Belo Horizonte começou a questão da reciclagem muito cedo, muito antes das outras cidades. Em 1990, o Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis começou em Belo Horizonte e foi um sucesso absoluto. A gente foi exemplo para outras cidades durante muito tempo. Tinha um apoio muito forte da prefeitura, então isso avançou muito. Mas depois paramos, sabe? Assim, você chega num estágio em que o custo começa a ficar muito maior do que a prefeitura dá conta de educar ou de comprar, e aí aquilo estabiliza. Nós temos coleta seletiva em 90 bairros da cidade só, mas ela é porta a porta, nos outros lugares tem ponto a ponto, né? Você tem que levar. Mas a logística reversa, a gente começou, o prefeito publicou uma portaria um decreto, aliás, criando uma comissão que vai definir o andamento da logística reversa no município, do sistema de logística reversa. A gente vai ter que fazer eu sou dessa comissão, a gente vai ter que fazer um diagnóstico, traçar metas, conversar com os empreendedores.
Não vai ser uma tarefa fácil. Há um pouco mais de 10 anos, a prefeitura baixou uma norma que proibia sacolas plásticas em supermercados. Você vê, tem muito tempo, foi antes da Copa do Mundo do Brasil. Belo Horizonte era a cidade sede. Então não podia mais sacola plástica. Quase começou a Terceira Guerra Mundial dentro de Belo Horizonte, porque os empresários não admitiam isso. Eles começaram a cobrar, colocaram mil dificuldades de fornecimento, umas coisas visivelmente mentirosas, e finalmente começaram a cobrar do consumidor 0,9 centavos por sacola. Um custo irrisório para o mercado, né? Era irrisório para o consumidor também. Mas, assim, é muito desigual essa luta. A prefeitura não deu conta, porque nós fizemos a análise do plástico que eles estavam usando, e o plástico era pior do que o tradicional. Então, essa norma entrou em stand-by, os supermercados voltaram com as sacolas comuns, e não conseguimos avançar mais nisso. Agora, com a questão da logística reversa e de uma melhoria da coleta seletiva, talvez a gente consiga ir mais longe em menos tempo. Eu também acho que assim, educação ambiental é fundamental, porque essa demanda tem que vir de fora para dentro, a população tem que cobrar isso dos governos, mas eu não acredito mais nisso. Eu acho que no ponto em que nós estamos, à beira do colapso climático, precisa multa, precisa lei, precisa punição. Se em Guentes eles têm o reutilizável nos festivais, e ainda assim tem gente que não devolve, mesmo pagando, é porque a gente tem que ser muito rigorosos a partir de agora com essas questões de resíduos. Muchas gracias, Sonia. Muy interesante lo que han hecho y yo particularmente estoy de acuerdo en que las medidas, incluso coercitivas, tienen que aplicarse. Es importante la educación, es importante tener todos los procesos logísticos obviamente muy claros, pero ya estamos llegando, pues, o hace mucho rato, creo que estamos como en la deuda de que también las medidas coercitivas deben ser necesarias. Eh, Ricardo, cuéntanos tú qué crees que tu ciudad tiene como desafío para implementar medidas acerca de la prohibición, normas, logística, etcétera, para los envases y empaques. Bueno, en el caso de Plásticos Cuenca, en especialmente. el caso de Ecuador, nosotros tenemos una norma nacional para el tema de la reducción de los plásticos de un solo uso. Sin embargo, ya la aplicación de esta norma al nivel de municipios, al nivel de ciudades, no se ha logrado. Nosotros no tenemos ninguna iniciativa específica para la reducción de plásticos, si bien hemos hecho mucho esfuerzo en mejorar los sistemas de recolección, tenemos una cobertura del 100% de recolección en la parte urbana de la ciudad, recordando que somos la tercera ciudad más grande del país. Hemos hecho mucho esfuerzo en fomentar el reciclaje ya por más de 20 años en la ciudad. Sin embargo, como mencionaba Sonia, también tenemos que ir de la mano de la parte de la educación y de la sanción, porque realmente en donde hay mucho en juego es por parte de la ciudadanía. Se pueden existir iniciativas para que, como esta que vimos de Ghent, de que se puedan utilizar empaques reutilizables en eventos. Si es que no existe la colaboración de la ciudadanía, si es que no existe el interés de la ciudadanía, o asimismo no existe el interés de la empresa privada para poder hacer esto, realmente el esfuerzo municipal, por más grande que sea, no va a conseguir el objetivo de reducir este tipo de empaques. No considero que podría ser todavía viable decir que vamos a ir a cero envases plásticos o a cero envases de un solo uso, porque realmente nuestra economía no permite. Los empaques reutilizables por lo general siempre son más caras. Las alternativas biodegradables que existen para reemplazar estos empaques son mucho más caras. Entonces, para nuestra realidad todavía es difícil decir que podemos hacer esa transición completa, pero tenemos que empezar fuertemente por el tema de la educación, el incentivo a las iniciativas privadas que promueven esto, pero también de la mano con la sanción.
Gracias, Juan Pablo. Qué pena, tenía acá a Ricardo, es Juan Pablo, ¿cierto? Estamos los dos juntos. Ah, vale, vale, muchas gracias. Perfecto. ¿Está Miguel acá de Quito o quién nos Sí, acompaña? Miguel, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por este espacio. Bienvenido, Miguel. Gracias. Para Quito, en realidad, el uso de plásticos de un solo uso ha sido durante muchos años un problema. Tomando en cuenta que en Quito aproximadamente generamos 2.200 toneladas de residuos. Miguel, solo, perdón, pero puedes hablar un poco más despacio, por favor, para que los intérpretes consigan traducir. Gracias. Claro que sí, perdón. Entonces mencionaba que para Quito los envases de plásticos de un solo uso representan un gran desafío. Aproximadamente en la ciudad generamos 2.200 toneladas de residuos diarios. De este total, el 13-14% son de plásticos de un solo uso. Y de este porcentaje solo reciclamos del 7%. Aquí cabe destacar que en la ciudad de Quito contamos con recicladores base, los cuales son personas, ciudadanos que forman colectivos, organizaciones o también algunos no forman parte de estos colectivos, los cuales van por las calles y van reciclando. Entonces, en realidad, gran parte del porcentaje de reciclaje son gracias a ellos. El municipio de Quito también lleva a cabo proyectos, lleva a cabo programas de reciclaje con enfoque de segregación en la fuente. Me gustaría también mencionar cómo el Fondo Ambiental de Quito hace 3 meses entregó un vehículo eléctrico para los recicladores de base para facilitar esto. Entonces, en Quito estábamos trabajando. Nuestro principal limitante es el financiamiento y también la concientización ciudadana, ya que estos residuos es lo más barato que se encuentra. Muchas veces los plásticos de un solo uso, como mencionaban los compañeros del panel uno, en los conciertos, en festivales, siempre es lo que más se utiliza. Entonces, aquí también cabe agradecer a los recicladores de base, quienes llegan primero a estos lugares a tomar reciclaje. También contamos con una ordenanza, la cual fue publicada en el año 2018, si no estoy mal. Esta ordenanza 010 empieza a regular el uso de plásticos de un solo uso. Entonces es como un plan piloto que se inició en Quito en el 2018, lo cual permitió que los centros comerciales de la ciudad empiecen a dejar de lado el uso de estos plásticos de un solo uso para utilizar vajillas de cerámica. En Quito se hizo estudios y gran cantidad de los residuos salían de los centros comerciales, de los patios de comida. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Y por último, Ignacia de Vitacura, si nos está acompañando por acá. Ignacia. Estás muda, Ignacia. Hola, ahora sí. ¿Cómo Ahora están? sí. Nosotros vamos a compartir nuestra presentación. A ver, ¿dónde tengo aquí? Deme un segundo. Bueno, mientras Ignacia de pronto nos muestra lo que nos quiere exponer, quiero hacer una respuesta rápida para todos los 5. En la implementación de la retornabilidad, ¿cuál ven que es la principal barrera rápidamente para la retornabilidad? ¿O qué tanto creen que las empresas del plástico, por ejemplo, pueden influir Porque el custo en la será de implementación? ellos. El custo o custo hoje é da prefeitura. E com a retornabilidade passa a ser do fabricante. Eles não querem o custo. Vale. Karina. Então, nós viemos discutindo a implementação de alguns projetos. Por exemplo, nós estamos numa ilha e nós viemos discutindo trabalhar o plástico de uso único nas praias, por exemplo. Nós temos um turismo aqui baseado em praias e é uma praia que é um ambiente super frágil, né? E hoje a gente não tem uma política de evitar o uso de canudos, de copos, de garrafas. E a gente vem discutindo isso. Para o próximo verão, a gente incentivar o uso de garrafas retornáveis, de copos retornáveis e
instalação de máquinas de fornecimento de água para que diminua esse consumo de descartáveis. E um dos questionamentos que a gente faz é qual vai ser o impacto do volume de vendas de garrafas de água nos quiosques, nos comércios que tem hoje na praia, né? E aí a gente tem que trazer novas possibilidades de negócio, até para a gente não ter ações, por exemplo, de vandalismo nessas máquinas, né? Então a gente tem que entender os negócios, como eles funcionam, e dar novas alternativas para que a gente possa ter novos modelos de negócio voltados à substituição do modelo que já está hoje estruturado, né? Talvez o aluguel, o serviço de aluguel ou a venda dos copos, não só com o aluguel, mas a venda até como um souvenir, uma lembrança do lugar onde foi visitado, seja uma possibilidade de incremento na lucratividade desses negócios, né? Que vão deixar de faturar vendendo a água numa embalagem descartável para estar hoje utilizando uma retornável. Perfecto. Bueno, ¿alguno más quiere agregar algo a esta pregunta rápida? Vale, entonces le damos paso a Ignacia para que nos cuentes rápidamente, Ignacia, que son 4 minuticos. Ya, bueno, muchas gracias. Desde la Municipalidad de Vitacura, específicamente desde la Dirección de Sustentabilidad, queremos presentarles este programa que lo que busca es educar y generar economía circular en nuestra comuna. Nosotros generamos un mercado sustentable en donde la intención de este mercado es generar una comunidad en torno a los principios de la sustentabilidad, ya sea relacionado a la compra consciente y a la gestión de residuos. En este mercado, la idea es que las personas que vayan y participen puedan tener la opción de comprar al granel sin generar algún tipo de residuo. Tenemos una cierta cantidad de puestos en donde invitamos a emprendedores, donde la idea es que estos emprendedores reutilicen residuos poco tradicionales, domiciliarios, y los convierten en nuevos productos que están a la venta. Tenemos reparación de pequeños electrodomésticos, ropa y calzado. También reciclaje de plástico, de Plumavit, que es el poliestireno expandido, ropa en mal estado y de residuo orgánico. También tenemos un área de ropero sustentable, donde la idea es que personas de nuestra comuna puedan vender su ropa de segunda mano. Además, en este espacio tenemos talleres y charlas en donde proveemos de educación y concientización de distintos temas relacionados con la sustentabilidad. Este mercado, como yo decía, es un lugar de encuentro, de permanencia, es una atracción familiar, un espacio en donde podemos encontrar talleres para niños, música en vivo, food trucks. Esto se genera el primer sábado de cada mes. El horario es de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Se realizan 4.000 metros cuadrados en un parque y tenemos la visita de entre 1.500 a 2.000 personas. Los emprendedores que son parte de este mercado hacen un upcycling de distintos residuos, como les comentaba. Entre ellos podemos encontrar periódicos, cápsulas de aluminio, cámaras y piezas de bicicleta, baterías y aceite de auto, tablas de skate, CDs, etc. Los indicadores de estas gestiones podemos encontrar el plástico. Acá también se hace la recepción de los 7 plásticos, número 3, de los 7 plásticos, generando una cantidad de 1 tonelada de plásticos por mercado, por fecha. También gestionamos el Plumavit, generando un total de 100 kilos aproximado por mercado
ropa, 400 kilos. Esta ropa luego se convierte en paneles de aislante para la construcción. Y también tenemos un receptorio de residuos orgánicos, generando un total de 300 kilos aprox por mercado. En este mercado, en donde nosotros recepcionamos esta cantidad de plástico, es que también de una manera educativa es donde queremos compartir con la comunidad su economía circular y su gestión. Y es donde nacen distintos tipos de proyectos en donde los vecinos pueden ver reflejado lo que se genera y se produce con sus propios plásticos. Es por eso que hace un tiempo atrás generamos alrededor de 25, 26 sillas con 1 tonelada de plástico que fue entregada por los mismos vecinos en este mercado sustentable. Otro de los grandes programas que hemos desarrollado con este mismo formato, en donde la comunidad entrega sus residuos plásticos para la generación de nuevos productos, es que desarrollamos una señalética educativa para nuestros espacios naturales, plazas, parques, etcétera, de la comuna. Con este plástico se genera un soporte, una superficie en donde se plasma todo nuestro material educativo. Aquí podemos ver las distintas aplicaciones. Son alrededor de 700 botellas de champú de plástico PET 2 o 1 que se convierten en estas distintas plataformas y soportes que se utilizan para la señalética. Todos estos colores que podemos ver nosotros en esta superficie son los distintos plásticos, los distintos colores de los envases que son reciclados. Aquí tenemos las distintas aplicaciones de los soportes en las distintas ubicaciones, en las distintas plazas, los distintos formatos que podemos también encontrar del soporte de la señalética. Se estima que es un 80% menos de material que se utiliza de material nuevo, digamos, que se puede ahorrar en esta economía circular que hacemos con los plásticos de la comuna. Aquí podemos encontrar algunos números, como yo les decía, 700 botellas de champú por estructura, 8.400 botellas de champú recicladas por plaza, 42.000 botellas de champú por proyecto en 5 plazas. Este es nuestro proyecto de economía circular en conjunto con la educación medioambiental que hemos desarrollado aquí este último tiempo en la Municipalidad de Vitacura. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacia, por mostrarnos una experiencia súper interesante. Yo tendría, pues te pregunto, asociada a la retornabilidad y más bien al reuso, por ejemplo, en eventos como lo tienen otras ciudades, ¿tienen ustedes algo al respecto? ¿Han implementado alguna estrategia o si no lo han hecho, qué de pronto barrera encuentras en ello? ¿Perguntas a todos? ¿O a Ignacia? Para Ignacia. Perdón, tratando de dejar de compartir, no te escuché, Ana. ¿Me puedes repetir, por favor? Que si tienen alguna estrategia asociada, por ejemplo, al reuso en eventos, como de pronto nos han mostrado otras ciudades. Si de pronto no lo tienen, ¿qué barrera encuentras o han observado para su implementación? A ver, por lo que entiendo me estás preguntando cómo es el protocolo que nosotros tenemos en términos de eventos, con la reutilización o con la Sí lo estrategia. tienen. Ajá.
Sí, nosotros tenemos protocolos a nivel comunal, a nivel municipal, nosotros tenemos una exigencia, tenemos protocolos con respecto a la gestión del plástico, incitando también que los eventos que se generan dentro del municipio siempre tengan la opción ojalá, de reuso de distintos insumos que se puedan utilizar dentro del evento, ya sea vasos, plásticos o platos o elementos que en el fondo se utilicen, como vimos en otros iniciativas de otros lugares, que se reutilicen, que sean insumos reutilizables. Nosotros tenemos protocolos para los distintos eventos y evidentemente todos los eventos que se generan desde el municipio a la comunidad responden a ellos. Listo. Muy bien, Ignacia. Entonces, bueno, esto lo vamos a plantear para Karina y para Juan Pablo y Ricardo. Ustedes tienen algunas regulaciones que son de carácter como prohibitivo sobre envases de plásticos, ¿sí? ¿Se están aplicando efectivamente y cómo están haciendo para que realmente esas medidas sean efetivas? Bom, aqui em Florianópolis nós temos uma legislação que foi aprovada em 2020, proibindo o fornecimento de canudos de material plástico em hotéis, restaurantes, bares e padarias. No entanto, até o momento ela não foi regulamentada e nem implementada. Essa lei também não previu quem seria o agente de fiscalização para o cumprimento dessa lei, e esse é um grande problema, que às vezes as leis são aprovadas, mas não coloca ali qual é o agente, aí fica uma lei inócua. E durante esse ano de 2024, nós iniciamos discussões aqui no município, junto ao Programa Nacional, ao PNUMA, né, das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, pensando em desenvolver um projeto para redução das embalagens de uso único no setor Horeca, que são os hotéis, restaurantes e cafés. E aí a ideia é que dentro dessa parceria, que é um projeto que provavelmente começou a ser discutido esse ano, mas ele deve ser iniciado no próximo ano, e pelas experiências que a gente viu hoje aqui, são anos, né, de trabalho entre discussão, planejamento, fazer pilotos, e até que realmente torne-se uma cultura, né, da cidade. Mas a ideia é que a gente desenvolva projetos pilotos junto a esses setores, pensando no hotéis ali, a redução dos sachês de shampoo, de condicionador, de sabonete, né, incentivando o uso de dispensers, proibindo o fornecimento de água nas embalagens plásticas, e num primeiro momento se discutiu sobre a instalação de águas de fornecimento, então, a granel, ou então de água na embalagem de alumínio, porque no Brasil a embalagem de alumínio ela é quase que 100% reciclada, enquanto que a de plástico não, né? É um problema. E também de discutir nos setores como restaurante, café. A gente tem uma barreira a gente tem uma regra muito higienista para os estabelecimentos que manipulam comida, e aí a gente tem a cultura aqui que o palito de dente ele tem que estar dentro do plástico, os talheres, né, o garfo, a faca tem que vir dentro de um plástico, o guardanapo dentro de um plástico. Então é um processo muito higienista, uma cultura muito higienista, que força então o uso dessas embalagens plásticas, e a gente tem que fazer um trabalho e, inclusive, regulamentar, discutir junto com os nossos setores de vigilância sanitária, né, agência os cadernos de boas práticas e manipulação de alimentos nesses lugares, para que a gente possa realmente fazer uma transformação e criar políticas públicas para que a gente consiga diminuir essas embalagens de uso único. Então, nós estamos, nesse momento, discutindo a estruturação desse trabalho, e a gente acredita que nos próximos anos a gente terá novidades aí para trazer em eventos como esse. Juan Pablo.
Como les había mencionado, lamentablemente, y algo similar a lo que pasa, lo que cuenta Karina, nosotros tenemos igual una ley nacional que lamentablemente nunca tuvo como un reglamento muy ejecutable. Se entregan las competencias, las obligaciones a los municipios, sin embargo, no se entregan los recursos para que los municipios puedan ejecutar estos controles. Por ejemplo, nosotros somos una ciudad de 650.000 habitantes, para la cual tenemos 600 obreros que se encargan de la recolección de los residuos. Entonces, esa capacidad operativa de fiscalizar, de revisar, de poder verificar la separación, no se la tiene. Nosotros tenemos desde el 2003 una normativa local, nosotros le denominamos ordenanza, la cual obliga al ciudadano aquí en Cuenca a separar los residuos, es decir, a exponer una funda con los residuos que se pueden reciclar. Nosotros no nos hemos enfocado solo al plástico, sino a todos los materiales que se pueden reciclar, porque nosotros tenemos aquí en la ciudad a la empresa que fabrica cartón más grande del país y una de las más grandes de Sudamérica. Entonces, nosotros nos enfocamos al reciclaje de una manera más amplia, no solo al plástico, pero sí han habido iniciativas de reducción de plásticos, especialmente de sorbetes en restaurantes y demás, pero no hay una capacidad operativa para poder hacer esta fiscalización. Tampoco existe un tema de incentivos como para que los restaurantes o los fabricantes de estos insumos puedan hacer la transición a elementos que sean reutilizables o elementos que no sean en plástico. Entonces, lamentablemente, nuestros esfuerzos se han dirigido más a poder tener una cultura de reciclaje como tal para que nuestros recicladores puedan recuperar los materiales y comercializarlos, pero no como tal para disminuir a los plásticos de un solo uso. Vale. Una pregunta. Desde los gremios o del sector, por ejemplo, hotelero, los restaurantes, el sector de gastronomía y turismo, ¿cómo les ha ido con esos sectores? ¿Ven algún compromiso? ¿Ven que quieren hacer esos cambios, que estén transitando, que tengan iniciativas? ¿Cómo ven esos sectores? Sí, principalmente Cuenca es una ciudad turística. Tenemos altísimos índices de turismo, entonces la parte de los hoteles, los dueños de estos negocios, sí están interesados, pero obviamente necesitan ese incentivo, porque claro, ellos pueden hacer el esfuerzo por evitar, pero claro, necesitan de la contraparte de la educación, la publicidad de la iniciativa y algún tipo de beneficio, ya sea tributario o algo por el estilo, que también sirva para que ellos puedan hacer esta transición. Pero el gremio como tal de hoteles y comercios del centro histórico, nominamos nosotros, que es el lugar en donde está más concentrada este tipo de actividades, están interesados, pero ya un poco lo que se ha venido haciendo es iniciativas individuales, pero no nada a gran escala. Karina, ¿y tú qué nos cuentas sobre ese tema? ¿Cómo ves? Então, Ajá. em Florianópolis também tem essa característica de ser uma cidade turística, né, muito voltada ao turismo da natureza, turismo de praias, e por isso também esse objetivo de trabalhar nesse projeto do Pinuma, a ideia é trabalhar com cidades litorâneas com potencial turístico. Por isso, Florianópolis faz parte desse projeto. E nós temos na cidade nós temos aqui a política lixo zero enquanto cidade. Nós temos coleta seletiva de orgânicos com valorização, com compostagem, coleta de vidro, de embalagem. E nós viemos fazendo esse trabalho, né, de voltar os resíduos para o ciclo produtivo, né, numa linha de economia circular, junto a diferentes públicos, e os hotéis, restaurantes e cafés estão dentro deste contexto, né? Nós temos algumas iniciativas bem pontuais na cidade, de hotéis com a política lixo zero, que já vem trabalhando na substituição do plástico de uso único, de fechar todo o ciclo e tentar desviar o máximo de resíduos do aterro sanitário, mas são algumas iniciativas, não é a grande quantidade na cidade, né? A gente, enquanto poder público, entende que nós precisamos regulamentar essa temática na cidade através de legislação municipal que determine
a proibição dessas embalagens de uso único, incentivando isso, fazendo um processo de educação com esses atores, com essas associações. Nós precisamos ser os grandes coordenadores desse movimento, e nós precisamos reunir esse público porque eles estão tão acostumados ao modelo de negócio deles, ao modelo operacional, da forma como é hoje, né, visando a economia linear, e nós temos que chamá-los para mostrar que existem outras possibilidades de prestar esses serviços de uma forma mais sustentável. E que esse é o modelo que nós queremos para a nossa cidade, que o novo modelo de negócio para que estes empreendimentos possam operar dentro da nossa cidade, diante das políticas ambientais que a gente quer desenvolver. Então, temos um grande desafio pela frente, né? Mas entendemos que são atores, são peças fundamentais. E também nós entendemos que a gente, por receber esse perfil de turista, nós precisamos também conversar com o turista. O turista precisa também entender que está vindo para uma cidade com uma política lixo zero, e ele tem que participar desse gerenciamento. A gente precisa se comunicar tanto com o turista quanto com os lugares por onde ele frequenta, por onde ele circula, que são os hotéis, os restaurantes e os cafés, por exemplo. Claro que sí, es una conjunción, ahí se requieren como diferentes estrategias. Obviamente la educación siempre va a ser base en toda la red que se quiere tejer. Eh, Pensamos también nosotros desde Medellín que los incentivos, por ejemplo, tributarios, son una herramienta que seguramente potencia ese tránsito. Es uno de los elementos que nosotros tenemos formulados en nuestra política pública de economía circular. Sin embargo, al menos desde nuestra ciudad, nosotros somos una ciudad de 2.600.000 habitantes, un poco más, y somos obviamente de los más grandes consumidores en el territorio, porque generamos obras, hacemos eventos, diferentes tareas para cumplir nuestra misión como ciudad, como ayuntamiento. Y en esa medida, nuestro plan de compra que sea sustentable seguramente impulsará a que se generen estos nuevos modelos de negocio, que se sustituyan productos por servicios, por ejemplo, y que algunos productos puedan tener unas características ambientales, sociales y de innovación representativas que nos ayuden a mitigar esos impactos y a reducir residuos y el consumo de materias primas. Muchas gracias, Juan Pablo y Karina. Bueno, por último, una última pregunta que vamos a hacérsela a Sonia, a Ignacia y a Miguel. Considerando las experiencias que se tuvieron en Copenhague y Gante, las que nos contaron frente a los sistemas de reutilización en eventos, ¿qué impactos creen que se podrían generar en sus ciudades? Obviamente los impactos que se nos generan, por supuesto, sabemos que son positivos, sin embargo, habrán en otros sectores que lo vean de alguna manera negativa, como por ejemplo las empresas. ¿Cuáles creen que podría ser muy especialmente sus ciudades? Para generar esa sostenibilidad, esa cadena de la sostenibilidad. Entonces, dale, Sônia. Obrigada, Camila. Nós temos, hoje em dia, em Belo Horizonte, a gente tem tentado fazer eventos mais sustentáveis. Não tem uma norma, mas tem um procedimento já da prefeitura, então os eventos não podem ter flores cortadas, só flor em vaso, nada de plástico de único uso. Nós fizemos a conferência de meio ambiente aqui, no fim de semana passado, e não tinha nada de plástico, a não ser, também não tinha papel, não distribuímos papel, nada disso, porque a pessoa depois joga fora, né? Os folders e as propagandinhas do município. A única coisa que tinha embalagem de uso único eram as bebidas, refrigerante e suco nas caixinhas ou garrafas PET.
A gente não avançou o suficiente para ter uma outra forma de fornecimento das bebidas. Então, o nosso evento não teve nada de plástico de uso único, e todos os eventos da prefeitura têm tentado ser assim. O carnaval, nós estamos, vai se chamar Carnaval Sustentável, o carnaval do ano que vem, com uma série de regras para os blocos e para as empresas que vão participar. Então, não tem norma, mas já tem uma mudança de cultura na questão dos eventos. Bares e restaurantes, eu acho que o nosso problema é o capitalismo. Por isso que está fácil assim. Porque na Copa do Mundo, a gente tentou conversar com os hotéis da região central de Belo Horizonte, que iam receber a maior parte dos turistas, para que eles não tivessem nos quartos e no bar água mineral, água em garrafinha. A água servida em Belo Horizonte pela companhia de água é de qualidade muito boa. Então, os hotéis só teriam que lavar os reservatórios ou colocar um filtro, assim, mas servir ao cidadão água da torneira. O nosso objetivo era esse. Fizemos uma campanha de marketing, assim, eles iam colocar isso na entrada do hotel. Este é um hotel que serve água da torneira, esta é uma cidade onde se pode beber a água da torneira, mas não tinha uma norma, foi só conversa. Sabe quantos bares, restaurantes e hotéis aceitaram? Nenhum. Nenhum. A gente tem que mudar a nossa mentalidade de achar que o empresário tem que receber algum retorno por fazer o que é para o bem coletivo. Por que que ele tem que receber um incentivo fiscal para fazer uma coisa que ele devia ser obrigado a fazer para melhorar o meio ambiente que é de todos? Eu sou total, claro que eu estou sozinha nisso, inclusive dentro da prefeitura. Na primeira reunião que nós tivemos sobre logística reversa, ao falar que os bares, restaurantes, lojas iam ter que receber de volta as embalagens para devolver para o fabricante ou para dar um fim, o primeiro comentário de um colega meu do meio ambiente foi: mas os empresários vão ter custo com isso. And eles vão ter custo e todos nós temos custos. De alguma maneira, esse custo é nosso. E a gente fica com essa mentalidade de que o empresário não vai querer. O Brasil, ainda por cima, diferente da Bélgica e da Dinamarca, tem uma desigualdade social muito grande. Então, a gente tratar os grandes do mesmo jeito que trata os pequenos vai ser um problema social muito sério para esses pequenos. Então, o problema social acaba sendo maior que o ambiental na cabeça dos governos, e com isso a gente vai estendendo a solução desses problemas, sem uma atitude firme dos governos das três instâncias. Não é só municipal isso. Gracias, Sonia. Ignacia. Bueno, muchas gracias. Nosotros hemos ejercido desde el... ¿Aló? Ah, ya, ya. Es que escucho la traducción al portugués, entonces me confundo un poco. Bueno, Puedes, desde el año 2014 nosotros hemos ejercido un arduo trabajo respecto a la educación de la comunidad en relación a estos temas. Tenemos y hemos... ¿Me escucho o no? sí, tú puedes clicar en la opción de audio Ahí original estoy. para Sí, no ya escuchar. me escucho. Te Ya. escuchamos. Lo que hemos podido desarrollar en la comunidad de Vitacura, una permeabilidad de estas temáticas bastante profunda. Cuando nosotros, además, le proporcionamos a la comunidad, al vecino, la explicación de qué es lo que se hace con sus residuos, la permeabilidad es aún mayor. Además, nosotros tenemos dentro de nuestros ejes estructurantes de la dirección la replicabilidad. Para nosotros es sumamente importante poder probar este tipo de programas en nuestra comuna para poder ser un referente a nivel nacional. Por lo que la ejecución de estos proyectos cuenta con el apoyo tanto de la administración como del vecino y de la comunidad. Para nosotros es una oportunidad, por lo general no tenemos problemas en la implementación de estos programas. Hay ciertas aprensiones a nivel masivo respecto a cómo se gestionan
y es ahí donde nosotros hacemos un arduo trabajo de disipar las dudas generando este tipo de programas. Hoy día estamos trabajando con lo que se acopia en el mercado sustentable, todo lo que es el plástico PET número uno. La idea es poder hacer de estos tipos de programas y de estas gestiones y de esta economía circular otros programas, otros proyectos y otros insumos con otros números de plástico. También quería comentar que esta implementación del programa que hemos llevado a cabo con la señalética va a tener otra etapa que va a ser aún mayor, en donde vamos a implementar la señalética en un total de 27 hectáreas en el Parque Bicentenario de la comuna. Eh, por lo que la idea es seguir generando este tipo de economía circular que acerque a la comunidad y le haga entender el proceso. Y así también ofrecerle a otras comunas a nivel nacional la posibilidad también de poder basarse en este programa para poder gestionar lo que se genera en sus comunidades. Ignacia, la pregunta es referente a los eventos. ¿Sí? Si de pronto se implementan, no sé, acciones adicionales a las que de pronto ya tienen, o creen que con lo que en este momento tienen implementado frente a los eventos sostenibles, ya con eso le están cubriendo las necesidades en retornabilidad, en reuso, en eliminación de residuos. Mira, lo que pasa es que esto es un proyecto puntual que ataca precisamente lo que estamos comentando en este encuentro, que son la gestión de residuos plásticos. Nosotros tenemos un trabajo sumamente integral respecto a la concientización de estas temáticas. Trabajamos con distintos nichos, trabajamos con colegios, trabajamos con eventos externos que se realizan en la comuna, trabajamos con distintos municipios también en el trabajo colectivo de estas temáticas. La verdad es que es un trabajo integral, ¿ah? Y que nos permite tener, como les comentaba, permeabilidad en la comunidad. Es algo que no se trabaja de manera independiente ni autónoma. ¿Ah? Es parte de un gran trabajo educativo respecto a la economía circular, al vínculo con la naturaleza, al calentamiento global. Es una arista más de lo que se trabaja de manera integral en términos educativos. Ah, perfecto, ya entendí. ¿Mm? Cuando tú hablas de comuna, es en términos, es que, porque por ejemplo en Medellín comuna es un grupo de barrios, que es Sí. para ustedes la comuna. Nosotros tenemos la región metropolitana, ¿no? Que se compone por 52 comunas. Nuestra comuna tiene una cantidad de alrededor de 97, 98.000 habitantes. ¿Ah? Estas comunas están todas evidentemente gobernadas por municipios, ¿no? Por gobiernos locales. Y todos los gobiernos locales dependen también del gobierno regional, ¿no? Perdón, Camila, Dale. pasamos ya 20 minutos del tiempo, entonces Ya, falta, sí, Miguel. sí, ya le damos paso a Miguel y Muchas creo que gracias. estaríamos al menos terminando esta Gracias. ronda de preguntas. Dale, Miguel. Gracias. La implementación de los sistemas que en el panel 1 mencionaron en Copenhague y en Gante, sinceramente en Quito tendrán un impacto súper fuerte en eventos. Por ejemplo, este fin de semana tuvimos un evento por la celebración de la fundación de la ciudad de Quito, Quito Fest. Entonces, en estos conciertos asistieron cerca de 150.000 personas. Entonces, en Quito, al ser la capital del Ecuador, tenemos festivales, conciertos, tenemos eventos, exposiciones, en los cuales asisten gran cantidad de personas. Lo que el municipio de Quito ha hecho es, por ejemplo, en EMAPS, que es la empresa pública de agua potable, ellos siempre en los conciertos, en eventos, cuentan con puntos para brindar agua. Entonces, han cambiado el uso de vasos de plástico a uso de vasos de celulosa, de papel o de cartón. Entonces, también otro beneficio que vemos es la dignificación de los trabajadores de los recicladores de base.
nosotros a poder implementar estrategias del uso de plástico de un solo uso en estos eventos, también podríamos permitir que más personas se unan y crear nuevas fuentes de empleo. Aunque algo que yo pienso que a comparación de los sistemas que mencionaron en Copenhague o en Gante, es que toca tomar en cuenta el contexto socioeconómico de la ciudad. Toca tomar también otros factores como la informalidad y restricciones presupuestarias. Al ser una ciudad que es grande, pero con grandes necesidades, con grandes efectos de cambio climático, entonces los recursos se desvanecen en otras cosas. Entonces sería para el próximo año, se declaró el 2025 en la municipalidad como el año del cambio climático. Entonces esperamos establecer estrategias en donde podamos tomar en cuenta el reciclaje y antes que reciclaje, tomar en cuenta estrategias para no utilizar estos plásticos. Por ejemplo, podríamos incentivar la investigación de otros materiales. Entonces es lo que como municipio estamos implementando y buscando hacer. Bueno, muchísimas gracias. Ana, listo, entonces terminamos damos terminación al panel. Muchas gracias a los compañeros de las otras ciudades. Muitas graças, Camila. Obrigado por todos que participaram neste segundo painel. Peço desculpas que acabamos passando uns 20 minutos do evento, mas acredito que foi porque a discussão estava muito rica, né? Espero que tenha sido proveitoso, então foi muito importante termos esse segundo momento também com essas 6 cidades latino-americanas para a gente conversar um pouco sobre isso. Agradeço novamente por terem aceitado o convite. Agradeço também os participantes por terem ficado, por terem vindo e quem ficou até agora, até o final. O objetivo do projeto, o CCL e desses eventos, né, que fazem parte do projeto, é justamente promover essa troca entre as cidades, o compartilhamento de experiências, a divulgação de iniciativas, né, que vem sendo implementado principalmente no âmbito de reusos e embalagens ao redor do mundo. Então, a gente fica sempre à disposição para continuar o diálogo sobre esse tema, para continuar promovendo atividades como essa de hoje. E aí, só o último aviso, lembrando que então o evento de hoje ele foi gravado, a gente vai disponibilizar ele no canal do YouTube do ICLEI. A gente faz também o envio, depois que a gente fizer fazer esse upload, a gente envia para todo mundo que está inscrito no evento, para quem também não pôde estar presente hoje. E ano que vem também a gente tem previsto mais eventos nesse sentido, no âmbito do projeto CCL. Então, conforme a gente for organizando, a gente vai divulgar nas redes sociais do ICLEI, Instagram e LinkedIn, e também da GIZ, que é a parceira do projeto. Bom, eu agradeço novamente, muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada a todos. Obrigado, gente. Hasta luego. Gracias. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada, tchau.